Pessoal, o Supabase é um serviço muito popular atualmente. Ele provê, entre outras coisas, um banco de dados que eu posso usar na minha aplicação. A maioria das vezes as pessoas usam o Supabase em aplicações web, mas eu posso utilizá-lo também em uma aplicação Rust comum. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu dashboard da minha conta grátis, aqui eu estou no Supabase Free, eu tenho aqui uma organização e eu criei um banco de dados que eu chamei de gestão escolar. Se eu clico aqui em banco de dados, eu posso olhar o esquema. É um banco de dados bem simples. Eu tenho um cadastro de alunos, um cadastro de disciplinas e inscrições, onde alunos se inscrevem em disciplinas em determinados anos. Eu posso olhar minhas tabelas e eu tenho aqui uma tabela de alunos, uma tabela de disciplinas e uma tabela de inscrições. É tudo bem simples. A pergunta é, no meu programa Rust eu posso acessar esse banco de dados no Supabase? E a resposta é sim, e até com relativa facilidade. Deixa eu clicar aqui, eu vou mudar para o meu código-fonte, né? Aqui eu tenho o Supabase, que é chamado de Backend as a Service, um BaaS, e eu posso acessá-lo de diferentes maneiras. Eu tenho aqui as chaves publicáveis, que normalmente eu uso em código JavaScript rodando em browser, mas eu tenho também as chamadas chaves secretas, que são usadas quando tu tem um servidor ou tu tem um microservice, enfim, um código de back-end. Então, eu quero fazer um programa Rust comum que acessa o meu banco de dados lá no Supabase. Como é que eu faço? Existem vários caminhos. Eu posso usar um request e montar à mão as requisições e tratar os responses. É uma trabalheira danada, mas é possível. Eu posso usar um que é chamado de driver direto, o Postgres. Eu posso usar o Query Builder e aqui nessa explicação eu vou usar esse crate aqui, o Supabase librs, que é um Query Builder bem simples para acessar especificamente o Supabase. Caras mais robustos e mais completos são o SQLX, e se eu vou adiante eu tenho o ORM, que o Diesel é o mais popular de todos, o Swarm e outros também. Muito bem, aqui eu quero fazer a coisa bem simples, específica para o Supabase, então eu vou usar esse crate aqui. É um crate em desenvolvimento, ele tem bastante limitações, ele é muito inferior a SQLX, mas ele vai quebrar o nosso galho. Então, a pergunta é, como é que eu uso o Supabase librs para acessar o meu banco de dados lá no Supabase? Eu venho aqui na minha função main, que está lá embaixo. Esse aqui não é uma aplicação, isso aqui é só um monte de código de exemplo. Eu vou criar, pessoal, uma instância da minha estrutura gestão escolar. E eu estou dando aqui um gestão escolar new, que pode dar certo ou pode falhar. Se falhar, eu termino o programa. Ok, o que é o gestão escolar new? Eu pulo para cá, se eu dar um Ctrl F new aqui, e está aqui. Eu vou preparar no new do gestão escolar aquelas coisas que eu preciso para acessar o banco de dados. Inicialmente eu vou criar um runtime do Tóquio. Por quê? O Supabase librs é assíncrono, ele foi feito para execução assíncrona. Né? O que é a execução assíncrona? Eu disparo, por exemplo, 20 requisições sem esperar nenhum resultado, deixo as 20 requisições correrem em paralelo e aí eu vou pegando um resultado de cada vez à medida que eles vão ficando prontos. Extremamente eficiente, super recomendável quando tu tem muitas requisições para fazer em paralelo. Aqui nesse exemplo eu não quero isso. O que eu vou fazer é, manda uma requisição, espera. Manda uma requisição, espera. Eu quero trabalhar de forma síncrona. Por isso eu vou no
Tóquio, que é um executor de funções assíncronas, e eu vou no módulo runtime dele e eu vou criar um runtime. E esse runtime vai ter uma única thread, que é a thread corrente do meu programa. Em outras palavras, o runtime, a minha variável runtime, é um runtime do Tóquio capaz de executar coisas assíncronas. E aqui eu tenho uma configuração bem default, bem padrão. Eu já vou mostrar onde ele vai entrar. Depois, eu preciso, para acessar o banco de dados lá no Supabase, uma URL e uma chave para fazer as requisições. Para não colocar isso fixo aqui no meu programa, eu usei o .env, tem um arquivinho, cadê ele? Está aqui, ó. Tem um arquivinho .env no meu diretório e eu vou lá no .env buscar as variáveis de ambiente que me interessam. São só duas, eu tenho a Supabase URL que eu estou colocando nessa variável Rust aqui, e eu tenho o Supabase Key, que eu estou colocando nessa variável Rust. Em seguida, eu vou criar um cliente Supabase. O cliente Supabase é uma coisa do create Supabase librs. Eu instancio uma estrutura Supabase cliente, que vai ser a minha porta de acesso ao serviço Supabase. Ela pode falhar, e aí no caso eu retorno um erro. Se ela deu OK, Supabase cliente tem o meu cliente Supabase. E eu junto as duas coisas na minha estrutura gestão escolar. Eu tenho um runtime Tóquio para rodar as funções assíncronas do create Supabase librs, porque ele é assíncrono, e eu tenho um Supabase client, que é um cliente para acessar o meu banco de dados. Legal? Obviamente, a URL e a senha aqui são aquelas do meu banco de dados lá no Supabase, que é fácil de pegar lá no site deles. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu, tendo agora a minha gestão escolar, eu vou fazer coisas. Só que no meu módulo gestão escolar, eu criei um grande conjunto de funções para dar a semântica, né, a execução que eu desejo. Por exemplo, eu tenho na estrutura gestão escolar um método que é o lista inscrições aluno ano. Então eu vou lá e digo, olha, me dá para o aluno matrícula 18 todas as inscrições em disciplinas dele em 2024. Aí eu chamo o método, ele pode dar errado, porque a minha senha pode estar errada, a internet pode cair, pode ter algum problema qualquer. Então, se dá erro, eu dou mensagem de erro. Se dá certo, eu venho e recebo um VEC de inscrição, onde inscrição descreve uma inscrição de aluno. E eu tenho aqui simplesmente print na tela de todo o VEC. Depois, eu vou fazer uma lista chamada. Eu digo, olha, eu quero aí uma lista de chamada para o professor da disciplina Física 101, para o ano de 24. De novo, pode dar errado, mensagem na tela, pode dar certo, e eu dou um print aqui na tela, né, da chamada para 2024, a disciplina Física 101. Eu também posso alterar coisas, eu posso fazer todas aquelas operações CRUD, né, create, read, update e delete. Eu posso atualizar uma nota e estou dizendo, olha, para o aluno matrícula tal, na disciplina tal, no ano 2025, a nota final dele é 9.9, e então eu vou lá e altero a nota. Tá? Cada uma dessas funções, na verdade, são métodos da estrutura gestão escolar que estão lá no outro módulo. Então vamos, por exemplo, olhar lista inscrições aluno ano. Então vou botar aqui, lista inscrições aluno ano. E aqui então. Beleza, como é que funciona, pessoal? Aqui está de forma bem didática, tá? São 3 momentos aqui. Primeiro momento, eu uso o create Supabase librs para criar o que eles chamam de query builder, que descreve o que eu quero fazer no banco de dados. Então eu venho aqui na minha estrutura gestão escolar, no meu Supabase client, que eu criei antes lá no new,
e eu digo, ó, eu quero usar o banco de dados, eu quero acessar a tabela inscrições, eu quero selecionar todas as colunas com as seguintes restrições. Eu só quero linha cuja matrícula seja esse valor aqui, que é parâmetro, e eu só quero linha cujo ano, isso aqui é um end, seja esse daqui. E aí eu montei a minha query aqui. Tá? Isso aqui é um end, tem como fazer ou também. Uma vez que eu tenho o query montado, eu vou executá-lo. Então eu vou aqui, a variável que eu chamei de select, eu vou dar um execute. O problema é que isso aqui é um assíncrono, né? E eu não estou rodando o meu programa de forma assíncrona. Se vocês olharem aqui no main, ó, não tem aquele toque, o main, não tem nada disso. É um programa comunzão síncrono. Por que eu vou fazer então? Eu vou no meu runtime Tokyo e vou dizer para ele, olha cara, executa essa função assíncrona, mas eu quero que tu bloqueie nela. Ou em outras palavras, eu estou dizendo para o executor do Tokyo, roda esse cara aqui, espera ele terminar e retorna o resultado. Ou seja, eu transformei ele em síncrono. Por que eu fiz isso? Porque a programação síncrona é mais simples que a assíncrona, e a assíncrona só vale a pena se tu vai disparar coisas em paralelo. Se tu vai disparar, await, disparar, await, disparar, await, não tem sentido. Aí eu vou fazer síncrono. Isso aqui pode, a execução do select pode dar errado por N razões. Se acontecer isso, eu retorno um erro, né? Coloquei aqui em cima, ó. O que a função retorna? É um result. Um erro carregando um string ou um OK com um vetor de instruções. Se deu certo, records tem o retorno do banco de dados na forma de um vector de valores JSON, porque a comunicação, os dados vão para lá e para cá pela rede no formato JSON. Então eu preciso transformar o JSON em Rust. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, eu quero receber um vetor de inscrição. O que é inscrição? Deixa eu apagar aqui. Inscrição, tá aqui, ó. Uma inscrição, ela tem um ID i32, um created at, que eu estou usando o Cronos para datetime, uma matrícula, um código de disciplina, um ano e a nota final do cara. Um option, porque se ainda não tem nota, é none. Eu vou ter que, quando mandar um aluno para o banco de dados, transformar a estrutura Rust em JSON. E quando eu receber dados do banco de dados, eu recebo em JSON, tenho que transformar a estrutura Rust. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o Serge, né? Eu vou usar o Serge JSON, que vai fazer essa conversão para mim. Descendo aqui de novo para a inscrição, aqui, ó, eu estou derivando um trait serialize e deserialize do JSON, do Serge, que vai gerar código para automaticamente serializar, ou seja, converter de Rust para JSON, e deserializar, converter de JSON para Rust. E é assim que eu vou fazer o pulo para lá e o pulo para cá, né? Se eu voltar ali para minha função, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu dou um serge JSON from value e converto o meu array de records em um vector de inscrição. Pode dar errado, daí eu retorno um erro. Se der certo, eu tenho aqui a minha lista, um vector de inscrição, e eu retorno ela aqui. Esse cara eu vou pegar lá na main. Então eu tenho aqui no módulo gestão escolar, todo um conjunto de rotinas que me dão a semântica da aplicação. Aqui no caso não é uma aplicação, é só um monte de rotinas exemplo. Que mais? Eu posso fazer uma lista chamada, eu posso gerar uma lista de chamada, então vamos botar aqui lista chamada, e aonde agora eu vou de novo no meu Supabase Client, dizer eu quero usar o banco de dados, a tabela inscrições, eu quero apenas a coluna matrícula e nota final, linhas que o código de disciplina seja esse parâmetro aqui,
linhas aonde o ano seja esse parâmetro aqui em cima, mas eu estou usando agora um inner join. Eu estou dizendo o seguinte, ó, e vai na tabela alunos, usando a matrícula do aluno e me retorna o nome. Então, lá no Supabase eu tenho uma chave estrangeira da tabela inscrições para a tabela alunos, onde eu puxo o nome, né? E no final de contas, ordena o resultado todo, ordena a minha lista de chamada pelo valor da matrícula. Montei o query, venho aqui, uso o runtime do Tóquio para rodar de forma síncrona o meu query, que eu chamei de select, e depois eu converto o formato JSON para um formato Rust, um vector de chamada, e retorno aqui. Então acaba que começa a ficar repetitivo, começa a ter muito copy and paste aqui. Depois, atualiza a nota, como é que funciona? Vamos lá, rapidinho aqui, para dar uma olhadinha. Atualiza nota, né? É mesmo esquemão, pessoal. Eu tenho aqui, vou no meu cliente, eu digo eu quero usar o banco de dados, eu quero fazer um update na tabela inscrições, em que linha? Uma linha cuja matrícula é tal, esse valor, o código da disciplina é esse valor, o ano é esse valor. Tá? Aqui eu vou retornar todas as colunas. Esse returning é meio instável, lembre-se, esse crate é versão 0.5, então ele tem limitações. E qual é um update? Qual o novo valor? O novo valor é novo. E eu estou mudando unicamente a nota final. Tá? Eu faço o runtime block on no query, né, no update, e depois eu retorno os records lidos, tá bom? Então, eu tenho essa maneira de, a partir de um programa Rust comum, rodando aí de forma nativa no desktop, eu acesso o meu banco de dados lá no Supabase. Poderia ser algum tipo de serviço que eu estou implementando e estou usando o banco de dados do Supabase para manter os dados da aplicação. Okay? Esse que eu mostrei aqui por cima para vocês é um pedaço de uma aula que eu coloquei lá no meu curso básico de Rust. Eu tenho na Udemy, deixa eu mudar aqui, eu tenho na Udemy uma série de cursos sobre Rust, né? E tem um que é sobre pthreads de linguagem C, depois tem introdução à interface gráfica na linguagem Rust usando o IGWI, eu tenho os Smart Pointers na linguagem Rust, integração de serviços web em aplicações Rust, onde eu uso o request para fazer aplicações com requisições de serviço web. Eu tenho threads na linguagem Rust, closures na linguagem Rust e o curso básico de linguagem Rust. Esses preços aqui, na verdade, são mentira, tá? No seguinte sentido. Vamos supor, gostei, eu quero fazer o curso básico de linguagem Rust. Se eu clico aqui, vou para a página lá da Udemy e ela está querendo cobrar R$ 39,90. Mas se eu venho aqui, aplicar cupom e coloco, nós estamos em janeiro de 2026, então eu coloco 2026, janeiro, tá lá R$ 39,90, né? Aplico e o preço cai para R$ 25,90. O único pagamento de R$ 25,90, acesso vitalício a todo o curso, com direito a todas as atualizações, né? E aqui dá para ver toda a grade curricular, né? Toda a grade curricular do Rust, e tem alguns vídeos aqui abertos que o cara, para ter dá para dar uma olhadinha e olhar uma ou outra aula aqui antes de comprar, para ver se é o que está esperando ou não, tá bom? Então é isso daí. Eu também tenho aquele Shorts, tem mais de 80 vídeos curtos no YouTube com programação Rust, começando do absoluto 0.0, e cada
videozinho de 1 minuto vai ensinando como programar em Rust. Beleza, por hora é isso, até mais.